Que nos leva para o último assunto aqui, o principal assunto, que é essa pesquisa que foi um repórter da ESPN, né, o Jeremy Woo, ele fez com executivos da liga, né, sobre os calouros, sobre os novatos, a classe de 2025, quem vai ser bust, quem vai ser o calouro do ano, quem vai ser a melhor escolha, custo-benefício, quem vai ser a pior e tal. Então, eu não vi ainda os resultados, eu quis me deixar ser surpreendido aqui com vocês enquanto a gente vai acompanhando, né? Quem tá lá no YouTube vai poder assistir na tela aqui, vou botar na tela a matéria, né? Vamos começar aqui por Rookie do ano, né? 17 votos pro Cooper Flagg, 2 votos pro Dylan Harper, 1 voto pro Trey Johnson do Washington Wizards, né? Aqui é isso mesmo, né? Só que, assim, eu acho que o Cooper Flagg é uma disputa. Se você apostar no Cooper Flagg, você tá apostando que ele não vai se machucar, né? E que ele vai alcançar ali o número mínimo de 62, se não me engano, partidas. 65, não lembro. Que ele precisa jogar, né? Mas o Dylan Harper, eu não acho que ele vai ter a minutagem suficiente. Porque eu acho que ele vai acabar sendo reserva. De início, pelo menos. Então, o Dylan Harper eu não acho uma boa aposta. Trey Johnson é uma boa, porque eu acho que ele vai ter bastante volume de arremessos no Washington Wizards, né? Então, acho interessante. Pensando aqui em outras possibilidades... Cara, é que o Cooper Flagg é tão destacado como o favorito que é difícil, né? Porque você tem que criar sempre o cenário. O Cooper Flagg se machucou. E aí? Acho que o VJ Edgecomb é um cara que vai ter bastante minutagem, deve ser titular. Sim, sempre surge um cara que a gente não tá esperando, né? Mas o prêmio do Cooper Flagg, vai depender da saúde dele. Vamos pro próximo aqui, próxima categoria. Qual rookie sem seu flag pode ser a melhor escolha, né? E tiveram 10 votos pro VJ Edgecomb do Philadelphia 76ers, 6 pro Dylan Harper, 1 pro Carter Bryant do San Antonio Spurs, 1 pro Hansen Young do Portland Trail Blazers, Trey Johnson do Wizards, Nick Clifford do Sacramento Kings e Asa Newell do Atlanta Hawks. Cara, eu gosto muito, assim, pro VJ Edgecomb. Eu acho que difícil ele vai ser... É muito difícil ele ser melhor do que o Cooper Flagg, né? Mas ser o melhor jogador sem ser o Flagg, eu acho bem interessante. O Dylan Harper também, claro, né? Eu acho que ele tem todo o talento do mundo, precisa ali encontrar o arremesso dele. Mas eu acho que o teto do VJ Edgecomb é muito interessante. Ele é um cara que tem um piso muito alto também. E o Carter Bryant foi muito bem na Summer League. Defensivamente, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser imediatamente um excelente defensor de perímetro com o San Antonio Spurs, né? Claro que com o Wembanyama atrás dele lá, ele ajuda bastante. O Hansen Young, ele é meio boom or bust, né? Ele pode ser, o Jokic mais alto, ou pode estar jogando na China daqui a 5 anos. Eu não ficaria surpreso em nenhum desses dois cenários. Acho que é isso. Pensando aqui em outro cara... O Iacuciones, né, do Miami Heat, eu acho que é um cara que pode ser um dos melhores dessa classe ali pós Cooper Flagg também. Eu gosto muito do Maluat também. Acho que é outro que tem esse tipo de potencial. Basicamente isso. Acho que os caras que me vêm à mente são esses. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. Qual rookie vai ser o melhor roubo, né? O steal, né? O cara que saiu mais baixo do que deveria, né? E você tem Carter Bryant, do San Antonio Spurs. 5 votos para ele. Joan Berringer, pivô do Minnesota Timberwolves, né? 4 votos. Escolha número 17. Gosto muito do Joan Berringer. Teve bons momentos na Summer League. Acho que ele tem potencial bem alto também. E o Kasparas Iacuciones, né? Que eu acabei de falar. Recebeu 2 votos. Jogador do Miami Heat. Também receberam votos Walter Clayton Jr., né? Alarmador do Utah Jazz. Trey Johnson, alarmador do Washington Wizards. Colin Murray Bolles, né? Do Toronto Raptors. Eu não sou muito fã dele e não gosto muito do encaixe dele no Toronto Raptors. Asa Newell dos Hawks, que eu também não era muito fã não, pra ser bem sincero. Noah Penda do Orlando Magic. Danny Wolf do Brooklyn Nets, não sou fã. É difícil ver o que ele vai ser na NBA, né, o Danny Wolf. Que ele é um cara, ele é um big, que não é bem um pivô, que não protege o aro, que não arremessa de 3, e aí? Vai ser o quê? O Maluat, né, que eu acabei de falar, eu acho que ele tem tudo pra ser um excelente pivô na NBA, talvez mais até do que isso. Cedric Coward do Memphis Grizzlies, gosto bastante. Eu acho que
O Wizards tem um histórico tão bom de acertar com alas e era um prospecto que eu gostava bastante. Pela versatilidade, né? A capacidade dele defensiva, gosto bastante. Liam McNeely do Hornets, Chaz Leonard do Detroit Pistons. Tá definido, o dos Pistons, com certeza. Carter Bryant e Nick Clifford do Sacramento Kings. Acho que são todas boas. Cara, pensando aqui... É porque é difícil chamar o Maluati de steal, né? Ele foi a 10ª escolha do draft. Eu acho que o Joan Beringer é um cara que daqui a 3, 4 anos ele pode estar jogando em altíssimo nível como pivô. Altíssimo nível ali, tipo... Eu não tô dizendo que ele vai ser o novo Embiid, né? Mas pode ser jogando defesa de altíssimo nível. E a gente lembra, putz, o Spurs conseguiu ele, na 17ª escolha, hein? Foi uma boa escolha, né? Walter Clayton Jr. também, eu acho que é um cara que já entra na NBA como profissional de basquete, um bom arremessador. Eu acho que ele tem um piso bem seguro mesmo. Desses aqui, vamos ver se o estilo do draft... Cara, eu vou de Cedric Coward. Ali também entra um pouco nessa do Maluati, né? Ele é a escolha de loteria ainda, então não sei se dá pra chamar de steal, mas acho que ele vai ser um ótimo jogador na NBA. Rich, né? Quem foi o maior Rich? Rich é aquele cara que saiu mais cedo do que deveria, né? E você tem o Igor Deming, o armador do Brooklyn Nets com 7 votos, Ramsey Young do Portland Trail Blazers com 4 votos, Cedric Coward com 3 votos. Discordo veementemente dos executivos da NBA. Também receberam votos Thomas Sorber do Oklahoma City Thunder, Drake Powell do Brooklyn Nets, Colin Murray Boyles, né, do Toronto Raptors, Derek Queen do Pelicans, Noah Sang do Chicago Bulls. E teve um cara que votou que não preferiu não votar. Cara, o Noah Sang do Chicago Bulls, acho que o Bulls já tem várias versões desse cara. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele largou o time dele na Alemanha pra ir participar do draft, né? O time tava na final do campeonato alemão da Bundesliga, né? O Ratio Farm 1. E ele largou pra ir participar do draft. Eu acho isso uma baita de uma red flag, né? E não era um cara que eu já gostava muito. É um cara que tá meio que há 2 anos de estar pronto. Não sou muito fã. Eu acho que seria o meu palpite aqui. O Igor Deming também, escolha número 8, achei muito cedo pra ele. Pra um cara que tem problemas sérios de arremesso. O pessoal dizia na época do draft que ele tava arremessando muito bem nos workouts, né? Mas arremessar muito bem nos workouts e arremessar muito bem na vida real, né? Nos jogos é diferente. O Hansen Young, eu gosto muito. Eu falei isso aqui depois do draft. Gosto muito dele. Ele é um cara que era uma das minhas escolhas favoritas de final da primeira rodada, né? Só que aí ele acabou saindo com a escolha número 16. E voltando ao que eu falei mais cedo no podcast, né, sobre o Portland Trail Blazers estar à venda, tem uma teoria da conspiração que a seleção do Hansen Young tão cedo... Claro, ele é um bom jogador, ele é promissor, mas parte dela foi: vamos tentar atrair dinheiro da China, né, porque parece que foi superada a crise, né, com a declaração do Daryl Morey sobre Taiwan e tal. Tem toda uma crise entre a NBA e o mercado chinês, parece que foi superada. E a gente lembra como que o Houston Rockets faturou tendo o Yao Ming, né, na época, ali nos anos 2000. Então acho que o Hansen Young é um cara que atrai, né, e se ele der certo, ele pode ter esse efeito Yao Ming. E aí bota o valor do Portland Trail Blazers um pouco mais acima, né, mas... cara, não gostava do Derek Queen também. Acho que Derek Queen e Noah Sang são 2 jogadores que não sou muito fã também. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Quem que vai ser a primeira escolha do draft de 2026? Aí tá dividido entre Darren Patterson, né, da Universidade de Kansas, e o AJ Diabanza, né, que é um cara que fechou por mó dinheirão com o BYU e tal, que não é uma universidade grande em termos de basquete, né, e é um draft que promete ser bem no topo, tem muitas opções, né, acho que não é definido como a gente já sabia bem antes desse último draft que o Cooper Flagg ia ser a primeira escolha, né, então tem vários caras de talento, tem caras abaixo desses 2 também, que eu acho que só de fato de ter 12 votos pra um, 8 pra outro, já mostra que tá mais aberto do que de costume. Vamos ver se tem... Essa foi a última. Cara, esse draft vai ser bem interessante, né? Vai ter alguns caras interessantes. Teve um jogador que... O filho do Gilbert Arenas, que
que se machucou agora, né? Que ele projetava com uma escolha alta também, né? Então vamos ver como é que vai afetar o prospecto dele. Mas é essa a enquete da NBA, do site da ESPN com os executivos da NBA. Para ter acesso a esse podcast na íntegra e todos os conteúdos exclusivos do podcast Cara dos Esportes, se torne apoiador ou membro do canal. O link vai estar na descrição. Você pode assinar no site caradosesportes.com.br, você vai ter acesso aos programas em áudio, ou se tornar membro no canal no YouTube, também por R$14,90, e você vai ter acesso aos episódios por vídeo. E é muito importante, se você consome o podcast Cara dos Esportes, escuta os podcasts abertos e quer dar uma ajuda para manter o programa no ar, se torne um apoiador, link vai estar na descrição. Então, muito obrigado. Se você puder, eu fico muito feliz. Se você não puder, indica pelo menos para um amigo seu e conquiste mais um ouvinte pro podcast Cara dos Esportes, que você já vai estar me ajudando.